Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos começar lendo essa passagem do Evangelho, essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo com relação à casa bem edificada ou mal edificada. Então, São Mateus 7, 24. Lembrando, né, que nas línguas semitas, o Senhor falava e ensinava seus contemporâneos. A palavra casa significa casa, estrutura física, mas também o lar, né? A família, aqueles que vivem dentro da casa. Bem, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Todo que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. A primeira coisa são as mesmas intempéries que atingem essas duas casas, né? A chuva que cai, os rios que transbordam, os ventos que sopram. Bem, nas duas casas de que nosso Senhor fala, uma só coisa interessa, que são os fundamentos, né? Essa casa está fundada na rocha ou fundada na areia. Não interessa ao Senhor a altura, as proporções, a elegância, o estilo dessa casa. Nem se ela é rica, se ela é simples, construída com pedra de cantaria ou se construída com barro. O que interessa é o fundamento, né? Como a gente acabou de falar, as intempéries que atingem as duas casas são exatamente as mesmas, né? Nos matrimônios, os problemas, as intempéries, as questões, os grandes temas são sempre os mesmos, né? Com pequenas nuances. Muitas vezes todo mundo tende a achar que só ocorre com ele, né? Tal e tal problema. Então, em geral, as questões são mais ou menos as mesmas, como as intempéries que atingem essas duas casas diferentes, né? Diferentes, principalmente, é essa a diferença que aponta nosso Senhor no seu fundamento. A primeira casa, talvez, diante das intempéries, sofra alguns estragos. Um telhado danificado, uma porta que sai do lugar, uma janela, mas a casa se mantém firme e tudo pode ser reparado. A segunda se torna escombros, né? Não interessa na primeira se ela é rica ou simples, né? Se ela é elegante ou não, qual o seu estilo. O que interessa é que ela ficou de pé pelos seus fundamentos, né? E a segunda, por mais rica talvez que fosse, exteriormente, aparentemente, vai por terra, né? Então, existem, né, contrariedades em todos os lares, doenças, fracassos, eventual rebaixamento no padrão de vida antes de casar, ou mesmo durante o casamento, eventualmente a perda de um filho,
as diferenças de temperamentos entre os esposos, né? As mudanças bruscas de humor, a rotina, a monotonia e tantas outras intempéries. Mas o que interessa é saber se a casa, se o matrimônio está bem fundado, se tem um fundamento firme. Esse primeiro fundamento que a gente tem que ter em mente, e não só em mente, mas realmente agir em consequência, é o fato de que o matrimônio, essa união de duas pessoas, um homem e uma mulher, um só homem e uma só mulher, para a vida inteira, até que a morte os separe. Então essa união é chamada matrimônio, é um sacramento. Nós já vimos em outras ocasiões, e veremos em outras futuras certamente, que o matrimônio ele é, na base de tudo, um contrato, né? Pelo qual se dá e se recebem os direitos matrimoniais, né? Então, os direitos aos atos próprios para a geração dos filhos e tudo o que diz respeito a isso. Mas esse contrato foi elevado por nosso Senhor Jesus Cristo a sacramento. Existem só 7 sacramentos. E a união do homem e da mulher, feita diante do ministro da igreja, é um desses 7 sacramentos. Então, uma coisa bem importante. E sem ter isso constantemente presente na alma, se trata de um sacramento, se trata de algo instituído por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas não só instituído, mas auxiliado por nosso Senhor. Sem ter isso constantemente, profundamente presente na alma, a casa, o lar, desmorona. Nós não vamos tratar aqui, como fizemos lá em janeiro, dos bens do matrimônio, a prole, os filhos, a fidelidade, a exclusividade, um só homem, uma só mulher, e a indissolubilidade. Mas vamos nos focar um pouco mais nessa natureza de sacramento, propriamente dito, do matrimônio. Muito facilmente, o casamento ele é completamente aniquilado pelos problemas do dia a dia, né? E aniquilado no sentido de se esquecer o seu aspecto sobrenatural. Então se fica simplesmente naquele aspecto humano que existe, evidentemente, e que é pressuposto do sacramento, mas se fica só nesse aspecto humano, né? Se esquece de seu caráter sacramental. Então isso é muito importante lembrar sempre, ter muito bem gravado na alma. O matrimônio é um sacramento. Bem, nós vamos voltar, eu falei disso recentemente no texto das mulheres, vamos repetir. A repetição é a mãe do aprendizado. Para compreender o que é o sacramento do matrimônio, eu preciso saber o que é o sacramento em geral, né? Então, primeiro, a natureza de um sacramento, para depois poder aplicar isso de maneira adequada ao sacramento do matrimônio. Então, o sacramento, essa é a definição do catecismo, muito correta, evidentemente. O sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça, a gente poderia até acrescentar da graça significada, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Comecemos por esse último elemento. Todo sacramento, por definição, é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, né? A igreja não pode instituir um sacramento, nem abolir, evidentemente, nem tocar propriamente na essência de um sacramento. Então, os sacramentos são, por definição, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. E são 7, nem mais, nem menos, né? Como sempre considerou a igreja,
e definiu infalivelmente, em particular no Concílio de Trento. Bom, então, o sacramento é um sinal, né? Um sinal é uma coisa que vai nos indicar uma outra, né? Um exemplo que eu sempre dou do sinal de trânsito, né? Então, o sinal de trânsito, com as diferentes cores, vermelho, amarelo e verde, vai nos indicar uma outra coisa. Então, vermelho indica que pode estar vindo um outro carro, alguém, que eu devo então parar. O amarelo significa atenção, vai fechar, acelera o carro, né? Atenção, pare que vai fechar o sinal. E o verde significa pode ir em frente, a princípio não vem ninguém. Sempre bom olhar de todo jeito. Bom, então, é uma coisa que por ela mesma vai indicar uma outra, né? A fumaça é sinal de fogo. A fumaça me indica que tem alguma coisa pegando fogo. O cheiro de queimar é um sinal de que alguma coisa está queimando. Bom, primeiro eu achei que fosse a vela que tinha sido apagada. Depois eu achei que estava fazendo um café. Depois eu soube a vela. Então, o sinal é uma coisa que indica uma outra. Esse sinal ele pode ser convencional, arbitrário, decidido pelos homens. O sinal de trânsito é uma coisa arbitrária. Nada do vermelho, pela sua natureza, me diz: está vindo um outro carro, um outro transporte, você tem que parar. Nada do vermelho em si diz isso, né? Quando a criança vê o vermelho pela primeira vez, ela não pensa: opa, pare. Né? Não. Então, nada no vermelho diz isso, nem no amarelo, nem no verde, né? Então, é uma decisão, uma convenção. Bom, isso aqui, essa cor num sinal de trânsito vai significar que a gente deve parar para outros veículos passarem, né? Pedestre. Bem, esse sinal ele pode ser também natural, quer dizer, está na própria natureza das coisas. A fumaça é um sinal natural de fogo, né? Bom, pode ser também um sinal misto, né? Tem algo de natural e tem algo também de convencional. Os sacramentos são sinais mistos, né? Por exemplo, se a gente pega o batismo, a água, naturalmente, ela purifica, né? Mas que a água signifique uma purificação espiritual da alma, isso foi decidido por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, os sacramentos são sinais mistos, né? Então, aquela cerimônia visível, sensível, como a gente vai falar logo em seguida, ela é sinal de uma coisa espiritual, né? De uma coisa sobrenatural que está acontecendo na alma, né? Bem, então, o sacramento é um sinal e um sinal sensível, quer dizer, que ele pode ser percebido por pelo menos um dos sentidos externos, né? São 5, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato, né? Então, o sacramento ele é perceptível por pelo menos um dos sentidos, né? 3 razões, né, para os sacramentos serem sensíveis. Primeiro, porque está de acordo com a nossa natureza. Não somos só espírito, não somos anjos, somos corpo e alma, né? Então, nós temos também um aspecto sensível no nosso ser, né? Então, o sacramento ele tem também esse aspecto sensível. Então, ele corresponde bem à nossa natureza. Segunda razão para Nosso Senhor ter instituído os sacramentos como um sinal sensível, que ele coloca o remédio onde se encontra a enfermidade, a doença. Depois do pecado original, nossa sensibilidade ficou desordenada, né? Então ela se dirige
a um bem sensível, muitas vezes contrário à razão, né? Então, chamada concupiscência. Bem, então, o Senhor coloca o remédio onde se encontra boa parte da enfermidade, né? E a terceira razão, porque sendo algo sensível, isso permite que as pessoas se reúnam em torno dos sacramentos, prestando um culto em sociedade, né, a Deus, né? Então, isso é muito importante. Então, são essas três razões pelas quais a sabedoria de Nosso Senhor quis instituir os sacramentos como algo sensível, né? E todo sacramento, nesse aspecto sensível, ele é dotado de matéria e forma, né? Então, a essência do sacramento, ele tem matéria e forma. A matéria é o que tem de menos determinado. Pode significar até várias coisas. A água do batismo, a água em si, pode significar várias coisas, né? O óleo pode significar, que é empregado, por exemplo, empregado em mais de um sacramento, né? O óleo empregado na crisma, ou empregado na extrema-unção, então, pode significar muitas coisas, né? O pão e o vinho também podem significar algumas coisas distintas, a aparência do pão e do vinho. Então, a gente tem nos sacramentos a matéria e tem a forma é que vai dar o sentido à matéria. Aquela água está sendo usada em que sentido? Aí vem as palavras do batismo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te purifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquela água está sendo usada para uma purificação feita em nome da Santíssima Trindade, uma purificação espiritual, né? Aquele óleo na crisma, com a imposição das mãos, está sendo usado para fortificar a alma, né? Para formá-la soldado de Cristo. Na extrema-unção para fortificá-la na doença, né? No combate, um combate que pode ser o final, né? Então, todo sacramento tem a matéria e a forma, e é necessário que tenha a matéria e a forma para ser válido. Se eu batizar com outra coisa que não seja água, não vou ter o sacramento, né? Se um padre vai rezar a missa sem ter vinho de uva e pão de trigo, também não vai ter missa, né? Bom, então é necessária a matéria e a forma. Já adiantando um pouco, qual é a matéria e qual é a forma no sacramento do matrimônio? Em alguns sacramentos é mais fácil, como esse que a gente falou, na ordenação e imposição das mãos, né? Na cabeça daquele que vai ser ordenado. No sacramento da penitência já é um pouco mais complicado. No sacramento da penitência, a matéria é o pecador contrito dos seus pecados, né? Com arrependimento. A matéria, as palavras da absolvição, que o padre diz. No matrimônio, a matéria ela é dupla. Qual é a matéria no matrimônio? É a entrega dos direitos matrimoniais, a entrega mútua, né? Cada um entrega o direito matrimonial para o outro, então cada um coopera com uma parte da matéria no sacramento do matrimônio. No sacramento do matrimônio, né, quem realiza o sacramento do matrimônio são os nubentes, né? Não é o padre. Uma vez eu estava lá numa cidade dos meus avós, estava visitando a igreja, tinha um padre já bem idoso na sacristia. Daí chegou uma senhora lá: padre, foi você, o senhor que me casou, o senhor lembra, há 20 e tantos anos, sei lá quantos anos. O padre falou: não casei você de jeito nenhum. O problema é de você. Eu só estava lá, ele não falou isso não. Mas ele falou: foi vocês que se casaram, não fui eu, não fiz nada, né? Ele só estava lá como testemunha, né? Bem, então, os ministros do sacramento do matrimônio são os nubentes, né? Então, o marido e a mulher, né? Bem, então a matéria, essa matéria mútua, parcial, que é a entrega de cada um dos direitos matrimoniais, né?
E qual é a forma? É a aceitação, a recepção desses direitos por cada um também. Então, quando justamente no consentimento, né, então a gente tem ali a matéria e a forma. Naquele instante, então está feito o matrimônio. Né? Bem, então o sacramento é um sinal sensível e ele é também eficaz. Né? O que quer dizer isso? Que o sacramento ele produz o seu efeito em virtude da obra operada, então do próprio sacramento. Para que o sacramento produza o efeito não depende da santidade ou da disposição do padre ou do fiel. Não, a graça sempre é produzida. Né? Por exemplo, na Eucaristia, digamos que Nosso Senhor quer sempre dar 10 litros de graça. Isso vai ser produzido. Quer dizer que a gente receba sempre esses 10 litros? Claro, a gente não pode quantificar a graça, né, que é algo espiritual. Estou fazendo só para a gente poder entender melhor. Né? Então, Deus quer nos dar os 10 litros. Quer dizer que a gente vai receber sempre os 10 litros? Não, não quer dizer que a gente vai receber sempre os 10 litros. Né? Bom. Quanto eu vou receber vai depender da minha disposição. Né? Então, quanto de graça eu vou receber vai depender da minha disposição. Deus dá 10 litros, mas quanto eu vou receber? Depende de como eu me dispus para receber o sacramento. Mas o sacramento produz o seu efeito. Né? Então ele é eficaz. Né? E bem, é como se eu desse, né, um golpe de machado em duas árvores distintas, né? Então, com uma composição do tronco distinta. Se eu der aplicar a mesma força, pode ser que tenha uma árvore que quebre, né? E outra que não aconteça praticamente nada, um arranhãozinho. A força foi a mesma, a disposição daquilo que recebe a força que é diferente. Né? Então aqui a graça é dada, é produzida, mas o quanto eu vou receber depende de mim. Isso aqui é muito importante, uma coisa que eu já falei várias vezes. Isso aqui nos leva à conclusão de que se preparar para o sacramento é muito importante. E é muito mais importante do que a ação de graças. Todo mundo sabe que a ação de graças, depois do sacramento, a comunhão em particular, é muito importante. Se a preparação é muito mais importante, então é muito mais importante. Bem, então é preciso entender isso, né? Bom, a maioria aqui já recebeu o sacramento do matrimônio, alguns noivos ainda não. Então, vocês têm a oportunidade de se preparar muito bem. Quem não recebeu tão bem, eventualmente, né, por infelicidade, até em pecado mortal, eu posso colocar um obstáculo à graça, se eu recebo um sacramento de vivos, né? Então, tirando a confissão e o batismo, se eu recebo em estado de pecado mortal, então não vou receber a graça. Né? Então, os outros têm a oportunidade de se preparar, se dispor muito bem para receber essa graça em abundância. Quem já casou e eventualmente não estivesse tão bem preparado, também tem a possibilidade de revivificar essas graças. Né? Bom, a gente já fala disso um pouco mais para frente. Então, um sacramento é muito importante se preparar bem. Por que às vezes a gente recebe os sacramentos até com frequência, né? A comunhão e a confissão, e não avança tanto? Talvez porque não estejamos nos preparando tanto. A gente chega ali em cima da hora, etc. E não presta atenção quando a gente poderia. Tem cuidados físicos. Não, fazendo isso você vai se preparar muito bem. Bom, se conforma com a vontade de Deus, fica murmurando e reclamando, vai se preparar mal. Então,
a gente se prepara bem, a gente vai receber essas graças com maior abundância. Então isso é muito importante. Né? Preparar-se bem para os sacramentos. E todos os sacramentos, eles podem ter a sua graça revivificada, salvo dois: a comunhão e a confissão. Né? Não tem como depois eu pegar a graça daquela comunhão que eu recebi em pecado mortal. Não é impossível. Nem daquela confissão que eu escondi, que seria absurdo, né? Evidentemente, um pecado mortal. Não estava arrependido de um pecado mortal. Mas outros sacramentos, se uma pessoa foi batizada adulta, sem estar arrependida de um pecado mortal, ela foi realmente batizada, mas não recebeu a graça. Né? Mas depois, quando ela se arrepender, ela vai receber essa graça do sacramento. Né? E assim também com os outros, com o matrimônio, a mesma coisa. Bem, os efeitos do sacramento em geral, quais são? Né? O primeiro efeito é a graça santificante. Pode ser a graça santificante primeira ou segunda. O que é a graça santificante primeira? Quando eu passo do estado de pecado mortal, o estado de graça santificante. Né? O estado do pecado original também. Quais são os dois sacramentos que dão essa graça primeira? O batismo, né? Que apaga o pecado original, e a confissão, então, que apaga o pecado mortal. Né? Os outros sacramentos, e esses dois sacramentos, batismo e confissão, penitência, são chamados sacramentos de mortos. Né? Quer dizer, a pessoa pode receber pecado mortal estando arrependida do pecado. Né? Os outros 5 são sacramentos de vivos. A gente tem que estar em estado de graça. E aí a gente vai receber um aumento da graça santificante, quer dizer, a graça santificante segunda. Né? E como eu falei, os sacramentos, tirando a Eucaristia e a penitência, eles podem ser revivificados. Se uma pessoa foi crismada, estando em pecado mortal, que infelizmente até é relativamente comum, que a preparação dos jovens, né? Nas paróquias eles são mal feitos, não confessa direito e tal, recebe por receber de qualquer jeito, né? Os pais querem, porque o grupo de jovem é interessante. Então, recebem, às vezes até, infelizmente, em pecado mortal. Então, mas depois, quando a pessoa se arrepender, ela vai receber as graças desse sacramento. Mas não é dada só a graça santificante, mas essa graça santificante, ela é dada com uma certa tonalidade, com uma certa especificidade, de acordo com a natureza e a finalidade do sacramento. Né? Então, no batismo, a gente recebe uma graça santificante para sermos bons filhos de Deus, para nos comportarmos como filhos de Deus. Na crisma, vamos receber a graça santificante com essa tonalidade para sermos bons soldados de Cristo. Na comunhão, vamos receber a graça santificante para nos unir mais profundamente, a participar ainda mais profundamente da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Na ordem, vai receber a graça santificante para poder exercer bem o ministério sagrado. No matrimônio, para viver bem o matrimônio, como a gente vai ver mais adiante. Então é a graça sacramental, é a mesma graça santificante, mas com uma tonalidade, com uma especificidade de acordo com a natureza e com a finalidade do sacramento. Então, os sacramentos são distintos, eles dão uma graça distinta. Bom, outro efeito do sacramento são as graças atuais. Se eu recebi bem o sacramento, eu tenho direito às graças atuais. Quer dizer, eu tenho direito aos auxílios de Deus para eu viver bem o sacramento que eu recebi. Claro, vou ter tanto mais direito a isso, vou receber mais graças atuais, quanto melhor eu tiver recebido o sacramento.
E é preciso ser fiéis a essas graças quando Deus dá. Isso aqui é muito importante. Né? Às vezes Deus nos dá uma graça que nos parece pequena e a gente negligencia essa graça. Isso aí eu vou deixar passar. A gente não sabe quantas graças Deus condicionou a essa. Depois dessa, o que viria? Quantas graças depois dessa? A gente tem que procurar ter uma fidelidade muito grande às graças que Deus nos dá. É muito importante isso, essa fidelidade à graça. Menores que sejam essas graças atuais. E claro, essa graça atual, tenho direito a ela, mas também ela vai depender muito de como eu estou procurando viver, se estou procurando viver seriamente, se a minha disposição é essa, se eu peço também essas graças. Eu preciso pedir, eu preciso me esforçar, eu preciso ser fiéis às graças que me vão sendo dadas. E o último efeito dos sacramentos é o caráter sacramental, que é uma marca indelével, uma marca que não se apaga, uma marca espiritual na alma. Não é? E esse caráter é dado somente por 3 sacramentos: batismo, crisma e ordem. São os 3 sacramentos que não podem se repetir em hipótese nenhuma. Não podem, como recebe a comunhão várias vezes, confessa várias vezes, você pode receber a execução mais de uma vez, em doenças distintas, colocam em risco a vida. O matrimônio, se o cônjuge morre, pode receber de novo. Então esse caráter é uma marca na alma. Esse caráter, ele tem na verdade, uma participação no sacerdócio de Cristo. Né? Ele é uma participação no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma participação de natureza distinta em cada um dos sacramentos. No batismo, é uma participação mais passiva, quer dizer que eu posso receber as coisas sagradas. Todo mundo sabe, para receber os outros sacramentos eu preciso ser batizado antes. Né? Então, uma participação mais passiva. Para eu receber as coisas sagradas, receber os sacramentos, tem um aspecto ativo, principalmente no matrimônio. Né? Como eu falei, são os nucleios que se administram. Na crisma, já é uma outra coisa. Não é só para receber as coisas sagradas, mas como soldado de Cristo, para defender as coisas sagradas. Começando em mim mesmo, né? Defender a fé, a caridade, etc. A honra de Nosso Senhor, da igreja. E na ordem, esse caráter, de natureza completamente distinta do batismo e da crisma, é para administrar as coisas sagradas. Né? Então é uma marca que não se apaga, a gente morre com ela, se salvar, a gente se salva com ela, é a nossa maior glória e alegria. Se a gente se condena, a gente se condena também com essa marca, para a nossa maior aflição, para o nosso maior sofrimento. Né? Agora vamos ver o sacramento do matrimônio em particular. Sacramento, né, originalmente quer dizer mistério, né? Um mistério, porque de fato é algo sobrenatural. Então, que com a nossa inteligência, pura e simplesmente, a gente não consegue compreender. Né? É um mistério justamente que nos transmite a graça, nos transmite a participação na vida divina. Né? Então, os sacramentos são esses canais privilegiados da graça divina. Né? Bem, e São Paulo vai dizer que o mistério do casamento é grande, né? Mas em Cristo e na igreja. Que a graça do sacramento do matrimônio é uma graça bem misteriosa, porque é uma participação na união de Cristo
e da igreja. Quem casa participa dessa união perfeitíssima, imaculada, santa, que existe entre Cristo e a sua esposa, que é a igreja. Que dignidade, então, é a daqueles que se uniram em matrimônio, participam da união de Cristo e da igreja. Como isso é coisa um pouco comum de se falar, às vezes os casados não param e pensam realmente no que isso quer dizer. E é preciso fazê-lo, né? Eu já ouvi isso 1000 vezes, então ouvindo 1001 vezes, vamos ver se agora funciona. É preciso parar e pensar, né? Nas coisas sobrenaturais. A gente não pensa uma vez e pronto, sobretudo quando se trata de tão grande mistério. A gente tem que voltar, tem que ruminar, tem que pensar, né? Para poder compreender a grandeza daquilo, amar aquilo mais profundamente, nos decidir a viver conforme aquilo, né? Então, casamento é uma participação na união de Cristo e da igreja, na união que existe entre Cristo e a igreja. Então não se fala isso da boca para fora. É preciso parar e pensar. E parando e pensando é preciso imitar. Vamos ver um pouco ao longo do dia, né? Isso. É preciso imitar Cristo e a igreja. Cristo vai até a morte de cruz, né? Para fundar a igreja, para santificá-la inteiramente. E a igreja já faz praticamente 2000 anos, sofre pela glória, né? Como bem, pode assim falar, pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E esse é o único interesse da igreja. E o único interesse de nosso Senhor é o bem da igreja, que leva, evidentemente, à salvação das almas, à santificação. Então, grande é esse mistério, mas em Cristo e na igreja, como diz São Paulo. Grande é esse sacramento, mas na união que existe entre Cristo e a igreja. Então, o matrimônio, ele significa essa união e realiza na alma uma participação nessa união entre Cristo e a igreja. Então, marido e esposa, no dia do matrimônio, se uniram em Cristo e na igreja. Por isso o matrimônio se faz, de modo geral, diante do altar. Então, onde essa união, a natureza e as consequências dessa união entre Cristo e a igreja é mais claro no altar, na cruz, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, no sacrifício que a igreja renova. Bem, a matéria e a forma do sacramento do matrimônio já mencionamos, né? É a matéria parcial, dada por cada um dos ministros, os nubentes, né? O homem e a mulher que vão casar. A matéria é a entrega dos direitos matrimoniais, a entrega mútua, e a forma é a recepção mútua desses direitos matrimoniais. Então, é isso propriamente que realiza o matrimônio. E o matrimônio, ele dá a graça santificante, um aumento da graça santificante. Supõe-se que a pessoa recebeu o matrimônio, o sacramento do matrimônio, já esteja em graça, deve estar em graça, não comete um sacrilégio. Então, dá um aumento da graça e um aumento abundante, né? Nenhum sacramento, claro, os sacramentos têm uma ordem de dignidade, né?
mais perfeita Eucaristia, contém o próprio Deus, né? O Senhor em corpo, sangue, alma e divindade. Evidentemente é aquele que dá mais graças, né? Então, os sacramentos têm uma hierarquia, mas nenhum dos sacramentos dá uma graça negligente. Todos dão uma graça tremenda, né? Abundante. São só 7. E um dos 7 é o matrimônio. Se eventualmente recebi em pecado mortal, cometi esse sacrilégio, então eu retomar o estado de graça, eu vou receber essa graça santificante do matrimônio. Se eu não recebi tão bem, porque não estava tão bem disposto, então eu procure melhorar agora, e as coisas irão caminhar. E essa graça santificante, como a gente falou, é dada com uma certa tonalidade, com uma certa especificidade. Então, essa graça é dada para que os cônjuges, marido e esposa, possam viver bem o matrimônio, como Cristo e a Igreja. A união de Cristo e a Igreja não é viverão felizes para sempre. Não, é sacrifício. O Senhor, para santificar a Igreja, sacrifício, esqueceu a si mesmo, indo até a morte de cruz. E a Igreja, para glorificar ao Senhor, para levar as almas para Ele, para o Senhor, então, também sacrifica, e ao longo de tantos anos, e até o fim do mundo. A graça sacramental é essa, né? Para viver bem o matrimônio, não só do lado dos cônjuges, mas também com relação aos filhos, né? Tá bom, São Paulo, né? Ele fala para Timóteo, São Timóteo tinha sido ordenado então sacerdote, depois bispo. São Paulo diz, né? Não é exatamente isso, mas bom, preserva a graça que está em ti, né? Que graça é essa? A graça da ordenação sacerdotal, ou da consagração episcopal. No matrimônio é preciso fazer a mesma coisa, né? Conserva essa graça. Se perdeu, retoma. Se diminuiu, aumenta. Não só conservar, é preciso aumentá-la, né? Essa graça do sacramento, essa graça própria do sacramento do matrimônio, né? Pedir a Deus a fidelidade a essa graça. Bom, mas o sacramento do matrimônio dá também as graças atuais, aquelas ajudas pontuais, passageiras, né, momentâneas, para eu poder viver bem o matrimônio. Para poder fazer tal bem ao cônjuge, ao filho, para poder suportar com paciência tal coisa, deve ser suportado. Então dá direito a isso, mas a gente tem que lembrar de pedir. Pedir e recebereis, buscar e achareis, batei e abri e se recusar. Preciso pedir, implorar. A gente tem direito, não quer dizer que Deus evidentemente dá graça assim que a gente peça, senão coitado da gente. Como Nossa Senhora nas bodas de Caná, os noivos nem sabem que está faltando vinho, e ela vai lá e pede para que Nosso Senhor faça um milagre. A Senhora faz a mesma coisa evidentemente com a gente. Muitos casos, mas é preciso pedir para ter essas graças em abundância. E pedir, saber pedir mesmo, insistentemente. Como aquele que vai pedir o pão na casa do amigo, no meio da madrugada. Uma mulher cananeia. Claro, conhecendo quem somos, né, diante de Deus. Com muita humildade, nós hoje temos muita confiança. Vamos falar da oração mais para frente. Então é preciso pedir, implorar. Não recebi hoje? Persevera. É preciso perseverar na oração. E é preciso ser fiel
a essas graças atuais. Como a gente falou, tratando lá dos sacramentos em geral. No matrimônio também. Quase no matrimônio principalmente, porque as coisas às vezes se sucedem de modo muito rápido, são muitas as ocasiões, né, que a gente precisa da graça. Então, se a gente negligencia um pouco, a coisa às vezes vai aumentando, tem consequências mais sérias, né? A gente pede tantas graças que poderiam não ser tão úteis, né? Poderiam facilitar, de algum modo, as coisas, né? Facilitar nunca é que a cruz desapareça, mas carregá-la melhor. Essas graças atuais. O sacramento do matrimônio não imprime caráter, né? Mas estabelece um vínculo indissolúvel entre duas pessoas. Nada pode quebrar esse vínculo, a não ser a morte. Se o casamento foi feito e consumado, ninguém pode, nem o Papa. Então, é um vínculo indissolúvel. Não é um vínculo qualquer. Não é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Claro, continuam sendo duas pessoas, mas preciso ver como se fosse realmente uma só. O bem de uma é o bem de outra, né? A outra. O mal de uma é o mal para a outra. Então, no matrimônio, em certo sentido, quando eu desejo faço bem para o outro, estou fazendo para mim também. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Bem. E o matrimônio, ele é um meio de santificação, não é? Também nas dificuldades. Claro, aqui a gente está supondo, né, de um modo mais abrangente, que os dois têm a disposição de viver bem o matrimônio, conforme a palavra e os mandamentos, os preceitos de nosso Senhor. O matrimônio, ele é um meio de santificação nas dificuldades também. Aquela casa que permanece erguida diante das intempéries, na chuva que cai, no rio que transborda, nos ventos que sopram. Então ela vai, algum problema ou outro que aparece justamente, mas se é bem resolvido, se o fundamento é sólido, e o primeiro fundamento é lembrar-se de que é um sacramento, que a gente tem direito às graças, que a gente deve implorar essas graças, a gente deve procurar viver bem essas graças. Então, nessas dificuldades, os cônjuges podem se santificar se vão resolvendo bem, se compreendem bem o que é o amor conjugal. Vamos ver na próxima. Então, o matrimônio é um meio de santificação. Como eu falei, às vezes, nas dificuldades, diferentes temperamentos, as pequenas coisas que vão se acumulando, se esquece o aspecto sobrenatural do matrimônio e o amor egoísta, que é só a própria satisfação, né? E aí a vida vira um inferno. A vida do casal está um inferno, geralmente se quiserem da vida um inferno. Ou eles mesmos podem fazer, não paraíso na terra, que é impossível, mas uma coisa muito mais serena, né? Pacífica, possam efetivamente levá-los ao céu. Então, o matrimônio deve ser construído sobre a graça, com Deus, para cumprir a vontade dele. No matrimônio, a gente não pode contar só com as nossas forças, não vai dar certo. Preciso contar com as graças, saber que elas existem, implorar essas graças, pedir, procurar ser fiel a elas. E tem graças particulares, tem graças próprias, né? Lembrar-se disso.
No matrimônio, no casamento, nós estamos no sobrenatural. O casamento é uma união baseada na natureza humana, mas que eleva a natureza humana. Como a gente falou, é grande esse mistério, mas em Cristo e na igreja. Não é uma união humana, é uma união sobrenatural. O matrimônio. O matrimônio em si é sobrenatural. E a sua finalidade é sobrenatural. A finalidade do matrimônio não é aqui na terra, e uma ajuda meramente terrestre, temporária. Não, a finalidade é chegar ao céu. Isso também precisa lembrar sempre, isso esquece muito rapidamente. Se a gente esquece a finalidade, todo o resto não tem sentido nenhum. Se eu estou pegando, quero ir para Roma, se eu quero ir para Roma, então eu pego o avião. No meio do caminho eu esqueço por onde é que eu quero ir. O que eu estou fazendo aqui? Não tem sentido nenhum. Estou no meio do oceano, no avião, passando fome, apertado, gente desagradável do meu lado. Então o que eu estou fazendo aqui? Mas não faz sentido, eu vou querer abandonar, mas não tem cabimento, estou fazendo aqui, que raiva, etc. Vou querer sair. Mas não, se eu me lembro da minha finalidade, eu estou indo para Roma, então vale a pena. Então, acabei de elaborar isso aqui, isso é um problema. Mas justamente no casamento, no dia a dia, nas coisas, nas picuinhas, nos problemas, diferentes temperamentos, o quê? Se esquece qual é realmente a finalidade. Chegar ao céu e chegar ao céu ajudando um ao outro. Né? E sofrendo, sacrificando-se. Né? Esse é o ponto. Muitas vezes no matrimônio, os casados só veem o próprio lado. Tem que me ajudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? E o contrário, às vezes não é tão verdadeiro. Então o matrimônio precisa que cada um comece fazendo a sua própria parte. Se esforce muitíssimo para isso. Fazendo a própria parte, por mais que o outro não se esforce tanto, e aqui também é preciso justamente o amor conjugal, estou adiantando algumas coisas, mas o amor conjugal é justamente, ele tem que ser um amor de amizade, portanto um amor que é bem desinteressado. Eu quero realmente o bem do outro, pelo bem do outro, sem me preocupar tanto com o bem que ele vai me fazer. Né? Porque senão começa as questões de, mas isso é injusto, estou fazendo tudo, não está fazendo nada. Mas você está fazendo tudo, mas quem é que está ganhando? Você e ele, né? Também, você está fazendo tudo. Então, bem, então tem que ser esse amor, assim a gente vai falar na próxima. Então, chegar ao céu, essa é a finalidade, né? Imitando o Nosso Senhor e a igreja. Para isso, vocês se casaram, vão se casar. Eu preciso muito, sempre lembrar dessa finalidade do matrimônio. Casamos para isso. Eu casei para ajudar o outro no meu lugar. Então você vai fazer isso. Bom, no meio de todas as coisas mais naturais e corriqueiras do matrimônio, se está no sobrenatural. Né? Então, em meio de todas essas coisas mais simples, né? Boas ou difíceis, nas contrariedades, a gente está no sobrenatural, a gente pode tirar um grande proveito disso. Então, no meio de tudo isso, todos os acontecimentos do matrimônio, que vocês conhecem tão bem, vamos lembrar que estamos na união de Cristo com a igreja. Então, o nosso primeiro fundamento que a gente vai colocar hoje é lembrar-se que o matrimônio é um sacramento, lembrar-se dessas graças, de pedir essas graças, de implorar essas graças, de ser fiel a essas graças. E lembrar-se que esse mistério é grande em Cristo e na igreja. Eu vou pedir que, se eventualmente forem surgindo dúvidas, que anotem
começar a seguir. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,